Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa segunda-feira. Segundou com informações sobre tudo que acontece no Gigante da Colina. E obviamente a gente vai falar sobre essa semana de descanso, né? Os jogadores tiveram folga ontem, aproveitaram aí esse período raro da temporada, né? Temporada essa que exige muito mesmo dos jogadores em relação a essa questão de sequência de jogos. Então ontem o elenco descansou, hoje se representa no CT Moacir Barbosa na tarde dessa segunda-feira. De manhãzinha também, tudo tranquilo, ninguém treinou, então tá todo mundo recuperado, jogadores que saíram, né, com problemas físicos. Vale destacar aí o Maicon, né, com a posterior da panturrilha e da coxa esquerda, o Verratti também, que saiu por conta de um desgaste muscular, serão reavaliados para o jogo contra o Criciúma. A gente vai falar bastante sobre isso. E, obviamente, você que está chegando aí agora, vamos falar também sobre o mercado da bola. Então deixa o joinha para dar aquela moral, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E mais uma vez eu trago para vocês, para você dar aquela moral, né, cara? Corre lá na Estrela Bet. Primeiro comentário fixado, clica no link, façam todos os seus palpites lá, sai dessa plataforma que não te dá nada. A Estrela Bet tá mandando pra gente inúmeras camisas pra gente sortear pra vocês. Camisas do basquete e do futsal do Vascão. Só tá faltando você entrar no grupo de prêmios. E como você faz para entrar? Vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link, faz o seu cadastro, utilize o código ESTRELA500 e me mande o comprovante desse depósito que eu vou te mandar o link para o grupo. E você vai concorrer a inúmeras camisas Estrela Bet Vasco da Gama no basquete e também agora no futsal. Dá aquela moral, corre lá, sai dessa plataforma que não te dá nada e vem para a Estrela Bet fazer parte do nosso time, beleza? Tô te aguardando lá, solta a vinheta, bora pro vídeo. Segunda-feira de informações importantes para você, torcedor vascaíno, e a gente vai falar bastante sobre o mercado da bola. Vamos falar bastante também sobre a preparação para o jogo contra o Criciúma no dia 18, no domingo, olhar para as perspectivas do Campeonato Brasileiro e, obviamente, traçar o objetivo dessa semana: descanso e mercado da bola e negociações para possíveis saídas e chegadas de jogadores. Obviamente, vamos começar falando sobre essa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, onde o elenco teve folga nesse domingo, né? Jogadores descansaram, muitos foram para a praia, outros foram curtir a família, enfim, tivemos um momento raro na temporada depois de uma sequência de jogos, em sequência essa que até mesmo forçava a comissão técnica a não treinar, apenas se ajustar por vídeo, ajustar por conversas, para você escolher se teria sim a equipe 100% na partida ou se teria apenas uma porcentagem de estamina, né, de condição física para performar treinando um dia desses que intercediam, né? Tinha interseção entre os jogos, pelo menos 1 a 2 dias. Então a gente começa a observar, né, que o elenco vai ganhar esse recovery, essa recuperação. Ontem, folga, o Vasco se representa hoje à tarde no CT Moacir Barbosa, mas também com algo muito leve, um trabalho muito leve com a equipe. Então a preparação para o jogo contra o Criciúma, no jogo que é válido pelo Campeonato Brasileiro no domingo. O Vasco com 27 pontos está na 10ª colocação, já olhando para a parte de cima da tabela, né? O Cruzeiro no G6 tem 36 pontos, então o Vasco está a 9 pontos do G6. E do Z4 o Vasco está a 6 pontos. O Corinthians é o primeiro dentro da zona da degola com 21. Obviamente, né, a gente está muito mais próximo da zona do rebaixamento do que propriamente do G6. Mas o Vasco ganha fôlego. Depois de vencer e convencer contra o Fluminense, começa a respirar ares de boa fase. Segunda vitória seguida, né, a última contra o Fluminense, a penúltima contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil por 1 a 0, jogando muito mal, com aquele esquema, né, de 3 volantes, e agora abriu mão desse esquema e o Vasco começou a performar e venceu bem o tricolor carioca. Bom, olhando para essa perspectiva do Campeonato Brasileiro, essa semana livre é muito importante para a recuperação desse elenco, principalmente jogadores que sentiram problemas musculares na partida. E eu vou dar ênfase aqui ao Pablo Verratti e ao zagueiro Maicon. O zagueiro Maicon que sentiu a posterior da coxa e da panturrilha esquerda, e o Verratti que sentiu um incômodo também, só que na perna direita. E vem sendo, obviamente, observados de perto, né, pelo departamento médico, para não serem, vamos dizer assim,
problemas durante essa semana nos treinamentos, então vai ter que ter um equilíbrio de treinar bem, treinar com o elenco, acompanhar todo o processo aí de preparação, mas também não ser um problema físico lá na frente, próximo do jogo contra o Criciúma. Então existe, né, esse cuidado de um equilíbrio essa semana e obviamente a gente vai observar de perto toda essa movimentação. Bom, falando agora sobre mercado da bola, eu recebi uma informação que ela é um pouco polêmica na esfera de mercado de jovens jogadores no Vasco, né? A informação que eu tenho é que John Textor está de olho no atacante Ryan. É isso, parece que o mandatário do Botafoguense quer o atleta atuando pelo Lyon da França. E a negociação com o Vasco gira em torno de 10 milhões de euros, mais 10 jogos, né, no estádio Newton Santos, por conta do Botafogo. A gente, obviamente, vai buscar mais a fundo essa informação que chegou para mim na manhã dessa segunda-feira, e a gente, obviamente, vai estar observando de perto todo esse desdobramento, né? Então, segundo algumas informações que eu acabei de receber, o panorama do Ryan é esse. Vários clubes da Europa estão de olho no jogador, mas o Textor também quer a contratação do atleta para atuar no Lyon da França. A gente vai buscar mais e mais informações a respeito desse assunto. E, claro, saídas também podem acontecer e muito provavelmente Rossi, Serginho e os volantes Galdames e Zé Gabriel podem estar de saída a qualquer momento. Já que a gente observou o Eric Marcos presente na lista de relacionados no último jogo, é muito provável que os 4 que o Marcelo Santana tinha me falado seriam esses atletas, seriam esses jogadores. A gente, obviamente, vai estar acompanhando mais de perto o mercado que se agita, não só para saídas, mas também chegadas. O Vasco já negocia diretamente com o atleta a contratação de Maurício Lemos do Atlético Mineiro. Agora eu vou falar para vocês aqui uma falha dessa diretoria do Pedrinho no mercado, né? E eu preciso enfatizar, observando o jogo contra o Fluminense e observando, né, o retorno do sóciogigante.com, que é até bom eu ver aqui para a gente ter atualizado no atual momento, que nós somos 63.672 sócios, tá? No atual momento. E, obviamente, a gente observa, né, uma crescente muito abaixo daquilo que estava acontecendo há semanas atrás, principalmente na chegada do Coutinho. O Coutinho foi uma peça predominante para alavancar esse sócio e, obviamente, agora começa, né, esse gráfico, né, essa onda, agora o pico dela já foi, agora começa a cair o número de adesão. Então você que ainda não é sócio, corre lá, sóciogigante.com, para ajudar o Vasco. Mas olha só, dentro dessa esfera, não só do plano de sócio, mas venda de camisa, tudo que engloba o marketing, e também desportivamente, eu vou explicar o porquê, eu vejo uma falha muito grande, né, dessa diretoria não vou falar na falta de contratar o jogador, mas na falta de buscá-lo no mercado. Um jogador que o Vasco não tem no elenco, né, um centroavante reserva para o Verratti, um cara que já demonstrou vontade de vir para o Vasco, já se ofereceu publicamente, e dentro de uma análise desportiva eu acho interessante para vários momentos. No jogo contra o Fluminense, né, eu estava na cabine com alguns amigos, né, da imprensa, e o Vasco vencendo por 2-0, gritando olé, e eu trouxe um cenário. Eu cheguei para ele, o Verratti pediu substituição, aí eu falei para esse meu amigo, né, até o Luquita do Lance, um abraço aí pro Luquita do Lance. Eu cheguei e falei, Luquita, olha só, imagina agora o Rafael Paiva chamando o Daverson, e o Daverson entrando em campo, o que aconteceria com esse estádio? E o Luquita confirmou, seria sensacional, uma atmosfera fora do normal e um jogo, um clássico que marcaria, né, o Daverson com a camisa do Vasco. Eu falei, tá aí, a falta de cálculo, né, de atmosfera, a falta de cálculo de um jogador que revezaria com Pablo Verratti e a falta de cálculo de um jogador que tem o carinho da torcida de graça, sem precisar nem sequer fazer um gol com a camisa do Vasco. Já tem um carinho enorme do torcedor. O Daverson, além de impulsionar essa parte dentro de campo, impulsionaria o plano de sócio torcedor. Hoje somos 63.672, seríamos muito mais e, obviamente, também impulsionaria o marketing, porque ele é uma figura marcante no futebol brasileiro e teríamos inúmeros artigos, camisas personalizadas do Daverson aí sendo compradas por vascaínos.
Então, fica aí minha crítica a essa janela por conta da falta de feeling e cuidado num estudo estrutural dentro de um processo que o mercado da bola te proporciona, que é você não só impulsionar e ajudar a sua equipe dentro de campo, mas também fora. Então, é necessário a gente destacar, né, que tivemos a queda, né, do head scout, né, do scout, o Vitor Bastos, que é um dos responsáveis para buscar, né, jogadores no mercado. E a gente sente, né, a falta de feeling de alguns profissionais hoje. Infelizmente, eu não culpo o Pedrinho por conta disso, mas por profissionais que precisam ser melhor analisados. Então a gente observa uma falha no mercado, podendo o Daverson ser um jogador que impulsionar dentro de campo a torcida, que ia trazer atmosfera num momento difícil de Copa do Brasil, um silêncio em São Januário, um jogo difícil, 0-0, se chama o Daverson, a torcida volta para o jogo, o Vasco vence a partida por conta da atmosfera, por conta dessa magia que tem o torcedor vascaíno. Então, muita coisa tem que ser analisada antes de contratar alguém, e eu acho que não levaram em conta o marketing e a performance dentro de campo, olhando para a figura Daverson. Então, perder o jogador para o Atlético Mineiro foi um baque para mim, porque eu analiso todos esses pontos, né? Obviamente, o jogador é velho. Cara, eu não estou falando isso. Estou falando que é um atleta que seria importante parcialmente dentro de campo e também fora dele. Hoje, com certeza, se o Daverson é contratado, ele pede para o torcedor virar sócio, a apresentação dele, ele entrando em campo contra os rivais, seria um atrativo a mais para o torcedor. Então não tiveram esse feeling, esse cuidado e não fizeram, né, uma abordagem, não sei se fizeram uma abordagem preliminar, mas não fizeram uma abordagem direta para tentar trazer o jogador que impulsionaria toda essa esfera. Então, fica aí minha crítica a essa falha, eu queria saber a sua opinião. Obviamente, né, o mercado se agita, o Vasco deve buscar um atacante de área, o Ryan ainda não é esse jogador, a gente sabe que ele ainda precisa desenvolver, precisa aí de cuidados, o GB também, já estavam colocando, o Rafael Paiva já estava colocando o GB para os Leões, né, entrando em jogos difíceis, o Ryan entrou contra o Fluminense num jogo resolvido, a situação completamente diferente, o jogador performa melhor, o jogador atua melhor, então os garotos eles têm que ser lançados exatamente assim, o Vasco ganhando e jogando bem. Antes, né, o Ryan, que foi criticado pela torcida, né, até a gente criticou bastante o jogador, estava entrando em jogos difíceis, em jogos complicados, em jogos apertados. Então, agora, você vê como ficou um pouco mais leve, né? O Ryan entrando numa vitória já construída, no futebol, uma performance mais sólida. Bom, agradecer a presença de vocês aqui. Se você não deixou o joinha, não custa nada você lá embaixo clicar no joinha, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, o link Estrela Bet está ali. E outra, tá? Não esqueça de participar do Você no Caldeirão. É a sua chance de vir para São Januário com tudo pago. Fechou? Tô te aguardando. Forte abraço, saudações vascaínas. Vou deixar o passo a passo aqui para vocês. É o seguinte, Você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, @Você no Caldeirão. O link está aqui na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. A alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @Você no Caldeirão lá no Instagram. O link está aqui na biografia do @Você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.